uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E é sempre um momento muito legal, muito feliz poder dividir essas oportunidades com você que curte o Vejam Só e, mais do que curtir o programa, gosta de interagir, gosta de participar, gosta de se envolver nessa construção aqui do pensamento teológico, e o programa conta demais com a sua participação. E o interesse, o objetivo, na verdade, do Vejam Só é despertar em você essa curiosidade, esse interesse pelo estudo das Escrituras Sagradas, pelo aprofundamento no conhecimento da teologia, é fazer com que você realmente avance nessas questões. É óbvio que tem muita coisa para a gente aprender, a gente não vai conseguir falar tudo em um programa só, mas a ideia é que, a partir da provocação, da reflexão levantada aqui, você se interesse e busque conhecimento, tá bom? E a gente recebe muito retorno da nossa audiência nesse sentido, de pessoas que realmente se viram provocadas a estudar, a se aprofundar. Por falar em receber feedback da audiência, eu vou deixar aqui para você o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, @Zeca_Pereira. É mais um canal para a gente poder conversar, interagir. Eu recebo muito carinho dos nossos telespectadores, fico muito feliz por isso. Gosto muito de interagir com vocês por lá, responder as suas mensagens. Então manda lá, pode mandar a sua dúvida, os seus questionamentos, sua sugestão de tema, de entrevistado. Vai ser muito, muito legal poder responder a sua pergunta e conversar um pouquinho com você por lá também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e aí, na sequência, já vamos apresentar o tema que será a pauta do Vejam Só de hoje, tá certo? Bom, é com muita alegria que o Vejam Só tem a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Edmar Ribeiro. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga. Pastor Edmar, meu irmão, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Para mim é um prazer estar aqui, na intenção de tentar colaborar aí com esse tema tão importante. Muito obrigado. Imagina, o agradecimento é nosso, meu irmão, de recebê-lo aqui, do irmão reservar um tempinho na agenda, né, poder estar aqui conosco. E antes da gente mostrar os livros que o irmão trouxe aqui também, vou pedir as informações da igreja, por favor, para quem nos assiste, o endereço, dias e horários das principais atividades por lá, por favor. A nossa igreja, ela está situada na Avenida Dr. Ricardo Jafé, número 214, no Ipiranga, bem próximo ao Museu da Independência. Ali, a igreja tem a direção geral do pastor Alcides Favro, que é o presidente do ministério. E as atividades ali, nós temos no domingo, às 9h30, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, nós temos ali um grande culto com apresentação de coral, de jovens, de círculo de oração, ministração da Palavra de Deus. Na quarta-feira também nós temos culto ali às 19h30, dentre outras atividades. Boa, certeza que a agenda é cheia por lá. E se você quiser outras informações sobre a igreja, nós vamos deixar o contato do pastor. Na verdade, ele vai aparecer aí para você. E você pode anotar, mas se você não anotou, ele está fixado lá no nosso perfil do Instagram. Você pode pegar outras informações sobre a igreja também. E eu quero aproveitar, pastor Edmar, mostrar aqui 2 livros que o irmão trouxe, rapidinho. O que a nossa audiência vai encontrar nesse material aqui, ó? O Espírito Santo e a Igreja. Neste livro, você pode encontrar conteúdos, dentre eles a função do Espírito Santo na igreja e no mundo. Você vai também ter um capítulo aí voltado para o Pentecoste. Você terá outros capítulos como o Espírito Santo, como o Consolador, dentre outros temas importantes. É um livro voltado exatamente para orientar as pessoas a respeito desse tema tão importante. O outro aqui é o Segredo do Amor. No Segredo do Amor se destaca o relacionamento familiar, desde a tenra idade, adolescentes, jovens e a vida conjugal. São esses temas abordados no livro Segredo do Amor. Boa! Se você tiver interesse e quiser saber um pouquinho mais sobre os materiais também, você pode acessar através do contato do pastor Edmar, que estará à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Aí ele te passa direitinho as informações da editora e tudo mais para você poder ter acesso. É só você acessar lá o @programa Vejam Só, tá bom? De novo, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho e por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente. À disposição, Zé. Boa.
E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o reverendo Gilberto Pires de Moraes, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Gilberto, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no programa novamente. Seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria reencontrá-lo, meu irmão. Para mim é um prazer estar com os irmãos também e poder compartilhar assuntos importantes das Escrituras e, de alguma maneira, poder colaborar com o povo de Deus na reflexão desses temas. Sem dúvida, sempre perguntas intrigantes e a ideia é despertar em você esse interesse pelo estudo, pelo aprofundamento. Bom, antes da gente entrar no tema, vou pedir as informações da igreja também, pastor, o endereço, dias e horários das principais atividades por lá. Nós estamos na Igreja Presbiteriana de Ermelino Matarazzo, na rua Miguel Rachid, 280. Temos o culto no domingo às 9 horas da manhã, às 10 horas nós temos escola dominical e às 18 horas nós temos o culto noturno. Durante a semana nós nos reunimos nos lares, então todos os dias, em vários dias da semana, nós temos a igreja reunida nas casas. Boa. Da mesma forma, o contato do reverendo Gilberto, da igreja também apareceu aí para você. Então, se você quiser outras informações sobre o ministério, a igreja, os trabalhos, pode acessá-los, tá certo? E eles vão estar fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram também, tá bom? Eu quero mostrar esse trabalho aqui que o irmão trouxe pra gente. O que o nosso telespectador vai encontrar nesse material aqui? Esse tema, uma vez salvo, salvo para sempre, é um tema intrigante no meio da Igreja Evangélica Brasileira e é um tema que aborda as maravilhosas doutrinas da graça. Dentre elas, um ponto calvinista muito importante, que é o ponto da perseverança dos santos, que fala da segurança eterna do cristão. Então, a gente aborda toda a base bíblica dentro dessa afirmativa, também bases teológicas, históricas, e também fazemos uma contextualização da importância dessas doutrinas para a igreja evangélica hoje. Diante das várias distorções que nós temos, eu tento abordar como as doutrinas da graça trazem segurança para a igreja nesse aspecto. Boa, então aí também a indicação do material, se você tiver interesse, pode acessar lá os canais, o Rev Gilberto vai te explicar direitinho como é que você faz. Se eu não estou enganado, está na Amazon também, né? Isso, no Kindle. Kindle ilimitado, boa. Pode encontrar facilmente. Eu vi. A Angélica mandou o link também, e aí está por lá também. Bom, facilita aí para você, mas se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato, tá bom? Sempre que vem presbiteriano aqui, o pessoal da internet fica falando que eu fico puxando a sardinha pro lado dos presbiterianos. Então, hoje eu vou apoiar o pastor Edmar, tá bom? Então, nós vamos te apertar aqui. Ai, meu Deus. Que eu não aguento mais o pessoal ficar falando, vai presbiteriano lá, o Zeca puxa a sardinha. Não é nada disso, irmão. Eu fico imparcial, fico quieto aqui na minha, tá bom? Se é que isso é possível, né? Se é que isso é possível. É verdade. Bom, para apresentar o nosso tema, nós vamos rodar aí a nossa matéria de abertura, tá bom? Ela vai apresentar aí alguns aspectos do nosso debate de hoje. E na sequência a gente volta para já começar aqui com as opiniões iniciais dos nossos convidados. Vejam só. O Armagedon é um tema que desperta curiosidade e especulação em muitas pessoas. No livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículo 16, encontramos a menção a esse evento apocalíptico que tem sido objeto de interpretações e teorias ao longo dos séculos. O termo Armagedon tem sido associado a um confronto final entre as forças do bem e do mal. Entretanto, é importante ressaltar que as Escrituras não fornecem um calendário preciso, nem detalhes exatos sobre como exatamente esse evento ocorrerá. Diferentes abordagens têm surgido ao longo da história, variando desde interpretações mais literalistas até visões simbólicas e metafóricas. Alguns acreditam que o Armagedon será uma batalha física entre nações, enquanto outros veem esse evento como uma representação espiritual do conflito entre o bem e o mal. É fundamental lembrar que em Marcos, capítulo 13, versículo 32, quanto àquele dia ou àquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai.
Em última análise, a certeza do Armagedon não deve ser motivo de medo ou especulação, mas sim um lembrete de que estamos chamados a viver de maneira significativa e fiel, independentemente do futuro que está por vir. Fique ligado, esse é o papo de hoje do Vejam Só. Não ter medo é fácil falar na matéria, né? Mas quando você vê toda a descrição bíblica desse momento e a possibilidade dessas interpretações mais literais, não tem como a gente não ficar, pelo menos, receoso ou assustado. Bom, nós vamos conversar sobre isso durante o programa de hoje. Meus convidados vão responder a nossa pergunta tema. E aí depois nós vamos abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? Eles vão dar agora as observações iniciais e mostrar a direção, o caminho que eles vão trilhar durante a nossa conversa. Depois nós vamos ter a oportunidade aqui de levantar outros questionamentos também, tá bom? Pastor Edmar, vou começar com o irmão nesse bloco. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Quando e como o Armagedon acontecerá? A pergunta ela é muito pertinente, viu, Zeca? E, de fato, ela traz uma certa preocupação. Quando acontecerá o Armagedon? O Armagedon, conforme a interpretação literal do Apocalipse, terá, de fato, o acontecimento no segundo momento da segunda vinda de Jesus Cristo. Parece talvez de difícil compreensão, e aqui eu vou estar tratando aqui em uma linha futurista, tá? O Armagedon, ele terá início. Para que ele tenha início, vai acontecer algo assim, já que nós estamos tratando do quando, tá? É que haverá uma ação dos espíritos malignos, que eles sairão da boca do falso profeta, da besta e do anticristo, e vão despertar nas nações o interesse para que esse evento aconteça. O como, aliás, como isso vai acontecer? Todas as nações, elas vão se direcionar para o Oriente Médio. Tá? E no andamento a gente vai estar aqui trazendo mais alguns detalhes a respeito. Quando o irmão fala dessas ações do Espírito, durante a Grande Tribulação? No final da Grande Tribulação. Tá, o Armagedon, então, é um marco... Exatamente, para o final da Grande Tribulação. Para o final da Grande Tribulação. Perfeito. E quando o irmão aponta todas as nações voltadas ao Oriente Médio contra a nação de Israel. Contra a nação de Israel, e depois isso vai se virar contra o próprio Cristo. Tá. Bom, vocês viram aí a linha que o pastor Edmar vai seguir. Eu acredito, inclusive, pastor Edmar, que essa é a linha mais comum do pensamento escatológico nacional, né? Que a maioria vai nessa linha, né? Dentre as várias vertentes, essa é uma das bastante pesquisadas, né? Sim. Uma das mais defendidas também e propagadas dentro das nossas igrejas. Rev Gilberto, quero ouvir a opinião do irmão, desde já sabendo que o irmão está em minoria aqui, tá bom? É a linha que ninguém acredita, que ninguém defende, já pode botar uma pressão aí no irmão já. Quando e como acontecerá o Armagedon? Bem, na minha leitura das Escrituras e na linha teológica que eu observo, na linha de hermenêutica de interpretação, eu acredito que o Armagedon ele vai ocorrer logo ao final do milênio, que é um milênio que está acontecendo no céu, segundo essa interpretação. Então, quando Satanás for solto, ele estará seduzindo as nações novamente, e nesse período haverá esse conflito onde o Senhor Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. Quando o irmão narra esses eventos, imagina também uma questão literal disso ou alguns aspectos mais simbólicos dessa questão? Inclusive, nessa batalha de Jesus contra Satanás, uma questão mais espiritual mesmo? Ou algo mais literal, digamos assim? Eu não enxergo de forma literal, eu vejo como algo simbólico, como uma batalha espiritual,
Até porque não dá nem para pensar em um dualismo, né, em relação a Deus e a Satanás. Porque, na verdade, vai ser um massacre. Jesus, simplesmente, quando a trombeta tocar, ele descerá dos céus com grande poder e glória. E, conforme a Escritura nos mostra, o inimigo vai ser destruído automaticamente, né? E haverá depois, consequentemente depois disso, o juízo. Então, o juízo vem depois desse fato, né? Então, o Armagedon representa, né? Na verdade, é uma tipologia das várias guerras que acontecem no Apocalipse, que tipifica esse encontro da igreja com o Senhor Jesus, o triunfo da igreja sobre todo o mal. Sim. Depois a gente vai aprofundar, o irmão colocou 2 marcos, na verdade um marco temporal e um de localização, né? Do milênio e do céu, e depois eu vou pedir para o irmão aprofundar essas questões também, já que, como eu disse inicialmente, de fato não é a visão mais comum dentro do nosso pensamento evangélico nacional, tá bom? Então, é interessante a gente também ter essas explicações, tá certo? Antes da gente continuar aqui a conversa, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo às nossas enquetes e comentando sobre o tema que nós estamos debatendo, tá bom? Lembrando sempre que a gente pede para que, além de responder, você mande ali a sua justificativa dessa resposta, porque a gente tenta separar alguns comentários e colocar aqui durante a nossa conversa, tá bom? Então, acesse o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só, e você vai localizar as enquetes para os programas, tá bom? Como o programa é gravado, vale sempre lembrar que a enquete fica disponível antes, tá bom? Então, se você entrar agora no nosso Instagram, você vai localizar enquetes lá, talvez não essa para o programa de hoje, tá bom? Que a gente precisa colocar antes para conseguir utilizar durante a gravação, tá bom? A enquete que nós colocamos para a edição de hoje é a seguinte: como você interpreta as descrições bíblicas sobre o Armagedon? Nós colocamos ali 3 opções para você. Como um evento literal e catastrófico, tá bom? Uma interpretação mais literalista. A segunda opção é como uma metáfora simbólica de conflitos espirituais, seguindo uma linha mais simbólica da leitura do texto. E a última opção não tem uma interpretação definida, opção essa denominada de Heber Cocarelli, tá bom? O reverendo Heber sempre ia na não sei, não conheço, não tenho certeza. Então, a gente sempre, em homenagem a ele, coloca essa alternativa aí também, tá bom? Então, vá lá, vote, escolha a sua opção. Na postagem seguinte, você justifica. Eu acho que é simbólica por conta disso. Não, ela é literalista por conta daquilo. Nós vamos pegar alguns desses comentários e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Pastor Edmar, vou voltar a palavra para o irmão, então. Vou colocar aqui algumas perguntas, mas o irmão fica à vontade também para colocar as explicações necessárias aí para defender a sua linha de raciocínio. Eu queria que o irmão também explicasse um pouquinho para a gente sobre essa questão que o irmão falou logo no início. Segundo momento da segunda vinda. De fato, fica complexo assim. Se a gente não parar um pouquinho para pensar, às vezes pode confundir. Que momento é esse daqui que o irmão fala? Quando nós olhamos para o contexto escatológico, e aqui, como eu já disse a princípio, né, uma visão futurista, porque aqui, antes de responder esse ponto específico, Zeca, para que os nossos telespectadores estejam acompanhando, né, e compreendendo aqui a linha de desenvolvimento, normalmente algumas linhas de interpretação do Apocalipse, né, nós vamos ter aí, vou mencionar 3 só aqui, né, no caso da histórica, a preterista e a futurista. Certo. Então, ou seja, as pessoas normalmente desenvolvem uma dessas linhas de interpretação. É claro que é bom conhecer todas. E, a partir daí, observar o que se ajusta mais com a Escritura Sagrada. Esse ponto, por exemplo, da segunda vinda de Jesus. Porque nós defendemos que Jesus virá arrebatar a igreja, isso é o momento esperado a qualquer momento, tá? Ele virá arrebatar a sua igreja. Com o arrebatamento da igreja, a grande tribulação terá o seu início, o homem do pecado vai se manifestar, tá? E ele vai ter aquele período ali dos 7 anos, os 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, ele vai conseguir uma solução para o mundo, e a partir da metade dos 7 anos, aí
terá início, então, o Armagedon. Então, quando eu falo da segunda metade, né, da grande tribulação e, consequentemente, a segunda metade, o segundo momento da segunda vinda de Cristo, porque no primeiro momento ele vem para o rapto da igreja. Para arrebatar a igreja. A igreja vai para as bodas. Certo. Tá? Ela passa pelo tribunal de Cristo e entra para as bodas. Isso. O irmão defende a linha pré-tribulacionista. Exato. Também, antes da tribulação. Perfeito. Então. Legal, beleza. Entendeu? E nesse segundo momento, quando Jesus virá agora em glória, tá? Que é o segundo momento, tá? Com a igreja glorificada, com todos os seus santos, aí é nesse período que o Armagedon já estará em andamento, e tem algo também bem interessante nesse contexto, tá? Além de o alvo primeiro ser o extermínio de Israel, dos judeus, também se voltará para atacar Cristo. Tá? Então é algo assim, bem curioso e que aqui no andamento a gente vai estar observando. Então eu acho que eu esclareci esse ponto, né? Então, sim, o segundo momento da segunda fase da vinda de Cristo. Então ele virá em glória, que conforme Apocalipse 1 e o versículo 7. E aí a gente vai para Mateus 24 e 64, onde Jesus responde para o sacerdote ali. Tá? Então, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. E aqui o Apocalipse e depois outros textos também. Sim, sem dúvida. Depois a gente vai falar mais detalhadamente desse atacar Cristo também, como é que isso vai acontecer e essas descrições da batalha também, mais literal e tudo mais. Mas, Rev Gilberto, eu quero ouvir o irmão, porque o irmão fez um marco de tempo muito interessante, que é o final do milênio, para o início ou para esse momento da batalha do Armagedon. No seu raciocínio, o milênio nem começou ainda, não é? Não, ainda não. Pô. E também só vai começar depois da batalha. Depois da batalha. Então, você colocou a batalha já no final desse milênio. Que milênio é esse que o irmão está falando? Como é que o irmão organiza, na sua visão escatológica, esse período de 1000 anos, que, pelo que eu já entendi, não é literal também? Por favor. É importante você analisar o Apocalipse como o gênero literário do Apocalipse. Não tem como nós interpretarmos literalmente o livro do Apocalipse. E quando a gente olha para as Escrituras de forma geral, especialmente as passagens que apontam para a volta de Jesus, se você vê, por exemplo, Mateus 24, a gente vê ali o princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Jesus. Uhum. A minha interpretação do Apocalipse em relação a esse assunto é o texto do capítulo 20, que fala especialmente do milênio, que Deus vem e aprisiona Satanás. E, na minha visão hermenêutica, eu entendo que Satanás é preso e a igreja triunfante já começa a reinar com Cristo, ou seja, aqueles que partiram. Então, o milênio, ele é, digamos assim, celestial. Ele não está acontecendo aqui na Terra, mas está acontecendo no céu. Vamos fazer essa definição de localidade no céu. No céu, está acontecendo no céu. O texto diz ali que eles estão vivendo e reinando com Cristo. Inclusive, não fala de corpos, mas fala de almas que estão ali vivenciando a glória de Deus e esperando o dia oportuno para a ressurreição do corpo. Então, o milênio, ele acontece exatamente depois da ressurreição de Cristo, nesse período, e ele vai terminar exatamente na volta de Jesus. Ou seja, nesse período, quando começar a grande tribulação, Satanás é solto para tentar enganar as nações, porque uma das descrições da prisão de Satanás é que ele está preso para não mais enganar as nações. Uhum. Tanto é que o evangelho se expande a partir daí. Se você olhar antes de Jesus, o evangelho, a mensagem do evangelho está vinculada apenas ao povo de Israel. E dentro de uma revelação progressiva, você vai vendo que Deus vai manifestando ao longo dos séculos o seu plano eterno. Onde ele, lá em Efésios, por exemplo, capítulo 3, ele vai mostrar que nós agora não temos mais barreiras. Nós somos um povo só. Nós somos o Israel de Deus. Então, na minha visão, o milênio começa logo quando Jesus Cristo ressuscita. Tanto é que nós temos muitos textos que demonstram isso. Colossenses capítulo 3, 2, né, diz que ele, na verdade, colocou os principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E, na verdade, esse texto também é correlato a essa prisão de Satanás, porque agora começa uma nova era.
onde o evangelho vai se expandir para as nações, onde o diabo não vai ter mais aquela ação que ele tinha de enganar as nações. Então, é dessa maneira que eu entendo. Boa. O irmão defende uma linha ou tem algum viés preterista? Eu sou da visão amilenista. Tá. Nós não entendemos um milênio literal. Tá. Mas não segue aquela visão... Eu tô com o John Stott da cabeça, mas não é John Stott, do Sproul. R.C. Sproul, de que Mateus 24 já se cumpriu na destruição de Jerusalém, né, no ano 70 depois de Cristo, que o Apocalipse era voltado para aquela população. Não segue essa linha? Não. Tá bom. Boa. Pastor Edmar, o reverendo Gilberto colocou, então, esse marco temporal aí do final do milênio. O irmão disse na sua fala, na segunda fala, sobre essa batalha direto com Cristo, das nações contra Cristo. Eu imagino que alguém vai precisar liderar essas nações. Quem que está liderando, ou quem irá liderar essas nações, se Satanás está preso? É que aqui no caso das interpretações, eu e o reverendo, nós temos algumas aqui divergências. Você acredita que Satanás está solto? Satanás estará solto nesse período. Tá? Mas, e hoje? Hoje ele está preso ou solto? Hoje ele está solto, atuando. Está ativo. Totalmente. Mas né? eu, assim, com todo respeito, né, pastor? Eu sou presbiteriano, né? Vou um pouco mais na linha aqui do reverendo Gilberto. Mas tem dia que acontece umas coisas na nossa vida que não dá para acreditar que ele está preso, né? Você fala assim, não é possível, esse tá solto e aprontando. Desculpa, é só uma observação. Vamos lá, pastor. Nessa linha aqui da questão do Armagedon, ou seja, conforme o que defendemos, no período da grande tribulação, no segundo momento, haverá, na verdade, um intenso ataque, tá, aos judeus. Veja que, nesse período, as nações do mundo elas vão se reunir, de fato, ali para destruir, mas algumas ficarão distantes. E depois, como eu já fiz menção aqui, o anticristo, a besta, o falso profeta, eles vão liberar espíritos que o Apocalipse diz que semelhantes a rãs, e eles vão incentivar os reis do mundo, tá? Para que eles se dirijam ali para o Oriente. Então, há muitos aspectos interessantes. Então, quando às vezes é colocado o Apocalipse no todo como simplesmente, talvez, uma alegoria, muitas situações proféticas, elas ficam de fora. E por isso é que a gente, tomando aqui o contexto literal, é possível esclarecer alguns pontos. Então, ou seja, diante da vinda de Jesus, agora com poder e grande glória, tá? Nesse período, sim, aí, ou seja, o anticristo, tá? A besta e o falso profeta, na verdade, a besta e o falso profeta, eles vão ser lançados no lago de fogo. As nações adversárias, elas serão destruídas, serão dizimadas, todos aqueles que se levantarem contra Israel e, como eu já disse depois, contra o próprio Cristo, elas serão, de fato, dizimadas. E aí vai sobrar alguém. Aquelas que lá estão vão ser realmente eliminadas. Mas algumas não vão se posicionar como inimigas. E estas que sobrarem, elas vão, de fato, ter ali o momento chamado julgamento das nações, que é a partir daí que terá início o milênio. Tá? Eu vou fazer uma pergunta sobre Israel, pastor Edmar, que eu quero depois também que o reverendo Gilberto comente sobre isso. O que vai despertar para as nações perseguirem Israel? Já que, no meu conhecimento mais superficial da doutrina que o irmão defende, esse destaque de Israel vai acontecer durante o milênio. O que vai acontecer antes do milênio, já que é nesse marco temporal que o irmão está colocando, para que as nações se voltem contra Israel? O que vai acontecer? Porque hoje, se a gente pensar hoje na nação de Israel hoje, ela não tem força ou poderio para que as nações se voltem. Tem alguma definição do que vai acontecer para que todas elas se voltem contra Israel? Sim. Porque Israel sempre viveu cercado de adversidades por causa da sua fé, né?
no Deus eterno. Naquele período, o que vai acontecer? Já que o anticristo precisará ocupar ali Israel, vai chegar o momento que ele vai querer, inclusive, buscar adoração para si, para que ele se aproxime de Israel e seja aceito como o Messias, só que o falso Messias, vai haver um pacto do anticristo com Israel. E aí onde aparece a segunda besta, que ela vai intermediar esse pacto, Israel vai aceitar, e depois vai ser quebrado esse pacto. E é exatamente aí que vai voltar toda a fúria contra Israel. Entendi. Rev Gilberto, um dos grandes questionamentos voltados a essa visão amilenista é que o milênio literal seria um momento específico para o cumprimento de algumas promessas bíblicas para com a nação de Israel, essa nação santa mesmo, né, escolhida de Deus. Principalmente promessas territoriais feitas a Abraão, que a nação de Israel nunca conseguiu, de fato, tomar posse daquela terra. Então, o milênio seria esse momento onde essas promessas se cumpririam, e é um questionamento muito marcante contra o pensamento amilenista. Não precisa desse momento? O que fazer com essas promessas? Como é que o irmão encaixa essas questões na sua linha de raciocínio? Eu creio que, ao longo do tempo, diante da condição de Israel ser obediente, as promessas se concretizaram. A condição da concretização das promessas era a obediência. Tá. E houve muitos momentos que não houve essa obediência. Então, eu creio que algumas promessas se cumprirão depois, inclusive, no novo céu e na nova terra. Porque uma das questões que difere o amilenismo das outras correntes é que nós não separamos Israel da igreja. Na verdade, hoje a igreja é o Israel de Deus. Isso dentro de uma perspectiva de uma revelação progressiva. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa revelação ela vai se progredindo, e quando chega na plenitude dos tempos, quando Jesus vem, ele mostra essa carta na manga que os hebreus não sabiam, porque eles negaram o Messias. E nós, como gentios, fomos enxertados, né? Então, eu creio que não existe, digamos, essa divisão entre Israel e igreja. Nós somos Israel de Deus. Deus, no seu plano eterno, usou a nação de Israel para atingir as nações. Só que isso estava velado. Então, eu creio que essa pergunta que você fez quanto às promessas, dentro dos momentos onde o povo de Israel obedeceu, essas promessas se concretizaram, se cumpriram. Muitas depois da libertação do cativeiro, da Babilônia. Então, eu vejo dessa forma, porque muitos querem atribuir essas promessas, o cumprimento delas, no milênio. Sim. E aí eu diferencio o milênio de um novo céu e de uma nova terra. Tá, já com uma aplicação já definitiva disso, né? E que lá todas as nações experimentariam, todas as nações... Exatamente. Que eu digo assim, aqueles salvos, né? E escolhidos já experimentariam dessas promessas também. Quando no texto aparecem essas referências mais marcantes ao templo, a Jerusalém, o irmão faz uma aplicação também à igreja mesmo como um todo? Não dá para colocar essas localidades tão marcadas como a gente conhece hoje? Eu não consigo enxergar de forma literal, até porque quando a gente vai para Paulo em Corinto, ele diz que nós somos o templo, nós somos o corpo vivo de Cristo. Por isso que a contextualização ela é mais espiritual, ela não é literal. Porque se você for usar... há um princípio aí muito importante, né, de interpretação, que é o princípio reformado, que a Escritura interpreta a Escritura. Então, você não interpreta... A grande questão é que se usa um texto apenas. Só tem um texto na Escritura que fala do milênio. E nós tratamos ele de forma literal e usamos esse texto para interpretar as demais Escrituras. O princípio correto é que o todo interpreta a parte. Se tem uma informação ali do milênio, a gente tem que observar o que a Escritura como todo tem a dizer sobre esse fato. E se você ver o Apocalipse, a história da redenção é contada 7 vezes, em 7 sessões. Então, sempre se repete. É um instrumento pedagógico de um livro hebraico. E o hebreu tem muito disso, tem como didática, né? Ensinar através da repetição.
Então, nessa repetição vai se mostrando o propósito de Deus que se culmina ali, depois do Apocalipse 20, né? Com maiores detalhes do que vai ser a parousia, do que vai ser a volta do Senhor Jesus. Então, é dessa maneira que eu compreendo. Boa. Irmãos, infelizmente nós vamos caminhando e o tempo passa muito rápido. Eu queria também, dentro do possível, colocar algumas questões práticas nessa interpretação do Armagedon, porque, pastor Edmar, a gente vive sempre naquela história de tudo que acontece já parece uma marca assim, do Apocalipse, né? Então, recentemente, já tem alguns anos, né? Os Estados Unidos anunciou que ia mudar a embaixada lá em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Já virou um burburinho. O Brasil também seguiria o mesmo caminho. Já vira uma confusão. Rumores de guerra. Porque no leste europeu, porque na China. Já fica aquela confusão. Que tipo de marco, de fato, no nosso dia precisa estar atento ou não? São realmente starts espirituais que vão acontecer e tudo isso que acontece no nosso dia a dia são mais reflexos do pecado na humanidade. Como diferenciar isso? Zeca, nesse contexto, para se estar atento o que ocorrerá lá no Armagedon, é importante observar uma das coisas que, quando nós olhamos para o contexto atual, por exemplo, a conjuntura política ou geopolítica, tudo isso dão alguns indícios de que o Armagedon ocorrerá. Então, ou seja, todo o contexto histórico, muita coisa que já se presenciou, tá? Que algumas pessoas ficaram apreensivas em relação ao Armagedon, tá? Esta preocupação, ela é natural. Todavia, a preocupação primeira deve ser com o arrebatamento da igreja, porque o Armagedon não acontecerá antes do arrebatamento da igreja. Então, primeiro virá o arrebatamento da igreja e aí depois o desenrolar. Ou seja, depois do arrebatamento da igreja, aí é certo que quem ficar terá indicativos seguros de que o Armagedon estará próximo. Então, quando aparecem nomes ou figuras ligadas a algumas pessoas mais marcantes, né? Então, por exemplo, o anticristo, com essas coisas na guerra aí, a figura do Putin sempre aparece como o anticristo, governantes da China, tudo isso aí a gente não precisa se preocupar, porque tudo isso daí é especulação e não tem nada de Bíblia nesse sentido. Nesse contexto aí, é especulação, sim. Estas nações lideradas na atualidade por essas figuras, sem dúvida, elas terão uma participação lá no Armagedon. Tá? Isso acontecerá. Agora, quanto o momento, tá, não dá realmente para prever antes do arrebatamento da igreja. Inclusive, é interessante esse marco temporal, porque a igreja não tem que se preocupar com isso, né? Perfeitamente. A igreja não tem. A igreja tem que estar aguardando a vinda de Jesus, né? O Armagedon vai ser um desenrolar profético, tá? Mas a igreja, a eleita de Jesus Cristo, já não vai participar desse evento. Pois é, que uma participação nessa pergunta, eu acredito que um dos sinais que a igreja deve estar muito atenta, que quando nós olhamos o sermão profético em Mateus 24, tem o princípio das dores. Então a gente sempre ouviu falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. A Bíblia diz que o amor se esfriaria por quase todos e a iniquidade aumentaria. E seria pregado o evangelho do reino, então viria o fim. E olhando os escritos do apóstolo Paulo, uma das coisas que ele coloca como marco é o surgimento da apostasia, o abandono da fé. E ao longo dos anos, dos séculos, isso tem se intensificado. Então Jesus não volta antes do anticristo aparecer. Ele vai ter que aparecer. E muitos anticristos, tipos de anticristos, já surgiram ao longo da história. E eu creio que essa encarnação da mentira, do engano, quando ela ocorrer, aí no caso, o marco final, né? Sim. Por isso que a Escritura fala tanto nas parábolas de Jesus em relação que falam da sua volta, né? Falam de vigilância. Porque nós temos que estar preparados para a volta dele. Então, na visão amilenista, a gente não consegue entender um arrebatamento secreto, onde haverá uma outra oportunidade. A Bíblia fala de um final. A Bíblia fala de uma batalha. E isso é uma questão de como você interpreta.
Se você for ver a visão dispensacionalista, ela surgiu no século XIX. Nos primeiros séculos era muito forte o pré-milenismo histórico e o amilenismo. Depois veio o pós-milenismo, que depois teve uma decepção por causa das 2 guerras mundiais, a fome, porque a ideia é que o mundo ia melhorar no milênio aqui, né? Então, eu sou muito simpático à visão milenista porque eu vejo coerência dela, hermeneuticamente falando, nesse princípio que a Escritura interpreta a Escritura. Então, você não pega, de repente, textos e tenta acoplar e montar um script. O script está muito claro dentro dessa perspectiva da revelação progressiva de Deus ao longo da história. O irmão falou um texto só da Escritura, depois eu acabei passando na pergunta. O texto lá de Isaías, não sei se é 56 ou 66, que até o título lá que as Bíblias trazem é de um novo céu e nova terra. Muitos teólogos interpretam aquele texto como uma profecia do milênio também. O irmão não consegue visualizar isso? Ali, de fato, novo céu e nova terra, ali na profecia de Isaías? Eu interpreto Isaías uma alusão ao novo céu e à nova terra. É que ali ele fala de morte também, né? Por isso que às vezes fica de... O novo céu e a nova terra vai ser o ápice, né? Porque nós já estaremos ressuscitados, com o corpo glorificado, com o espírito vivificado. Estaremos na plenitude, né? Do reino celestial. Eu sou muito simpático a esse texto como uma visão do fim, né? Da igreja e tudo mais, porque fala do trabalho, do casamento, do relacionamento, e eu defendo essa linha que nós vamos ter essa vida no novo céu e na nova terra também. Mas a profecia de Isaías colocando, às vezes, morte ali no meio, me atrapalha um pouco. A leitura do texto não é Talvez simples. seja uma leitura para mostrar, tentar ilustrar para o leitor o diferencial disso. Sim. Eu acho que é uma questão mais no sentido do gênero literário da coisa, né? No que ele quer apresentar, o que ele quer inspirar. E também não dá para tratar como uma profecia definitiva, né? Às vezes são visões, o profeta coloca ali, é muito complexo. Pastor Edmar, o reverendo Gilberto, que provocativamente disse que vai ter uma segunda chance depois do arrebatamento. Queria que o irmão comentasse isso, porque o irmão falou que o arrebatamento da igreja vai ser o start para esses eventos apocalípticos. Se a igreja vai subir, quem vai ficar aqui ainda vai ter expectativa de salvação, vai poder se salvar, ainda vai ter essa oportunidade? Sim, não? Como é que o irmão desenha essa questão na sua linha de raciocínio? Antes aqui de responder, Zeca, especificamente, quando nós tomamos a literatura apocalíptica, tá? E vamos analisar todas as visões, nós vamos encontrar Jesus, na verdade, mandando, né? João escreveu, o anjo, dizendo para ele, escreve as coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, ali nós encontramos, na verdade, uma divisão natural do Apocalipse. E essa divisão nós podemos tomar aqui, ali nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse, para poder chegar na resposta. Fica à vontade. Nós vamos encontrar ali João descrevendo a história, a situação das igrejas, orientando, né, pelas cartas e assim por diante. No capítulo 1, Jesus aparece com a revelação. E antes disso aqui, a primeira coisa é compreender que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que ele deu ao seu servo João para ele transmitir à igreja. Então, quando nós olhamos exatamente para esse ponto, tá, nós vamos começar a desenvolver o estudo do Apocalipse. E lá nos capítulos, como já disse, 2 e 3, a história da igreja. Depois, no capítulo 4, ali João vê aquela visão já no céu. E o capítulo 5, e do capítulo 6 até o capítulo 19, que é exatamente aqui o que nos interessa, tá? Ele vai desenvolver exatamente o período da grande tribulação. E todos aqueles relatos ali, né, tem uma repetição ali em várias figuras, tá? Mas muitas aplicações ali apontam exatamente para algo literal. E quando nós passamos pelo capítulo 16, ali, 16 e 19, que vão tratar mais especificamente aí vai aparecer o Armagedon ali no 16, né? 16. Depois nós vamos para o 19 e 19, que vai aparecer ali, né? Aquela mobilização das nações, né? Dos reis, tá? Tudo isso apontando para algo literal. Agora, voltando aqui, por exemplo,
o ponto específico que você mencionou, né? Só me relembra. Com relação à segunda oportunidade. A segunda oportunidade, Isso, obrigado. Segunda chance. A segunda chance, ou seja, como ela vai acontecer? No período da grande tribulação, ainda haverá salvação. Porque o período da grande tribulação, ele ainda estará sendo ali uma extensão, tá? Uma extensão do que hoje nós conhecemos como o período da graça. O próprio Apocalipse diz, ali é perguntado, quem são estes? De onde vieram as almas que ali estavam, né? Então, estes vieram, essa multidão veio da grande tribulação, ou seja, muita gente ainda será, de fato, salva na grande tribulação, que será um período realmente de muita destruição, mas muita gente vai crer em Jesus, vai pagar até com a própria vida. É claro que a salvação é uma dádiva de Deus, mas muita gente vai morrer por amor a Jesus naquele período ali da grande tribulação, e esta é a segunda chance de salvação. Quando nós saímos do período da grande tribulação, terminou a grande tribulação com o fim do Armagedon, aí virá o início do milênio, porque as nações que restaram foram julgadas, e aí virá, sim, uma nova etapa. E aí, já nessa etapa, vem a situação que se aplica a Isaías. Ali é o texto de Isaías que aponta ali para aquela situação, por exemplo, morrer aos 100 anos é morrer jovem, haverá um desenvolvimento, porque o milênio é um reino que também nós defendemos que é um reino literal, o reino milenar. E só acontecerá depois da batalha do Armagedon. E tem uma outra batalha lá no final do milênio, que não é o caso que nós vamos tratar aqui agora. A igreja voltaria só depois do milênio e dessa batalha, né? Não, antes de iniciar o milênio. A igreja volta com Cristo, Cristo volta com a igreja glorificada, implanta o milênio, e a igreja, a Israel, entra na história outra vez. Aqui é a consumação da promessa que Deus fez a Israel, tá? Que seria cabeça e não cauda. Então, Deus vai restaurar. O período do milênio também é conhecido como o período da restauração. E os discípulos, em determinado momento, perguntaram a Jesus sobre essa restauração. Mas não seria ainda da ressurreição de corpo, final ainda não, né? A ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição que se dará no rapto da igreja, tá? E aqueles que vão ressuscitar também lá no início do milênio, no final da grande ressurreição, farão parte ainda da chamada primeira ressurreição. Então, haverá duas etapas. A outra do juízo final, que é outra situação lá na frente. Mas esses aqui, sim, a igreja, todos os salvos, ressurretos, com o corpo glorificado, tanto os que foram arrebatados no dia do Senhor Jesus Cristo, como aqueles lá no final, como só repetindo aqui, né, da grande tribulação, vão ressuscitar. Aquelas almas que estão ali debaixo do altar, que clamam, tá? Elas farão parte ainda da primeira ressurreição, como diz o próprio Apocalipse. Sim, desse governo. É interessante. Mais uma vez, eu uso o princípio de que a Escritura interpreta a Escritura, respeitando o gênero literário. Eu disse que são 7 sessões, o Apocalipse, onde a história se repete. Então, um dos erros é você pegar Apocalipse 20 e pensar que ele é continuidade de Apocalipse 19. No Apocalipse 19, ele está terminando uma sessão, mostrando ali um final, e no capítulo 20, ele vai mostrar novamente essa mesma história. Então, geralmente, eu entendo que quando se afirma que primeiro vem a volta de Jesus, né? Depois do milênio, é isso? Esses argumentos? Eu tenho dificuldade com isso. Até porque, quando você olha para os escritos de Paulo, associado aos escritos de Jesus, fica muito claro para mim a questão dos fatos, né? Da sucessão dos fatos. Então, eu acredito que quando Jesus voltar, eu creio no pós-tribulacionismo, acredito que quando ele voltar, que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque há evidências disso em Mateus 24, claramente. Se não fosse pelos eleitos, está escrito lá. Sim. Então, a igreja vai passar pela grande tribulação, e quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. E ninguém poderá tirar mais a nossa alegria. Como é que eu posso conceber a ideia desse arrebatamento acontecer
e eu ter que conviver ainda com pessoas aqui na terra, com corpos mortais, com corpos que não foram glorificados, vendo o pecado se manifestar na vida deles. Eu não consigo ver de forma interpretativa a coerência nisso. É claro que quando a gente ressuscitar, nós estaremos para sempre com Ele. Senão não haveria nem a necessidade dos avisos, dos vários avisos que Jesus faz. Ele usa, por exemplo, a figura do dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Teve chance depois? Quem foi que fechou a porta? Foi Deus que fechou a porta da arca. E é Ele que vai fechar também. Então, essa questão hermenêutica é a questão da grande discussão das escolas sobre o milênio, é a questão hermenêutica. Uhum. Então, se você olhar para a 1 Tessalonicenses, que fala da volta de Jesus, como é que eu posso conceber mais uma ressurreição depois? Se diz que vai ser já uma ressurreição final. Daniel capítulo 12, verso 2 diz que a ressurreição será generalizada, tanto para justos como para ímpios. Então, na minha concepção, fica difícil entender na maneira como eu interpreto os fatos à luz das Escrituras, entendeu? Sim, de organizar tudo inclusive isso. A questão da salvação, que foi o que se abordou, né? Porque, na verdade, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ninguém é salvo por si só. E tanto é que os pré-milenistas dispensacionalistas chegam a dizer que quando houver o arrebatamento, o Espírito Santo sobe. Se o Espírito Santo sobe, quem vai convencer os que estiverem aqui do arrependimento? Vai ser eles mesmos, por causa da morte? Tem muita gente que você prega o evangelho no leito de morte e não se arrepende. Não é porque tem uma evidência de um cataclismo que as pessoas vão se render naturalmente a Cristo. E esses dias eu estava conversando com um rapaz da igreja, um líder da igreja, que quando ele era ímpio, quando ele estava no mundo, e ele foi criado na igreja, ele usava esse argumento. Se Jesus voltar, aí eu morro e está tudo certo. Quer dizer, como se dependesse dele isso, né? Então, é um assunto muito complexo, mas que vale aqui o desafio de estudar as correntes, que os telespectadores estudem as correntes para chegar a uma conclusão. Sim, porque nós vamos falar muita coisa aqui, mas é muito pouco o nosso tempo para a dimensão de informações que esse tema exige, né? Curtindo. No seminário, quantos semestres tem lá para teologia sistemática? Nós temos 7 teologias, né, sistemáticas, e tem uma que é especificamente para isso. Pelo menos e olha semestre, que a gente não aprende tudo, a gente tem que continuar lendo, estudando. Não tem jeito. Eu vou passar a palavra, mas eu preciso encerrar esse bloco. Então, 2 minutinhos, tá bom, pastor Edmar? Aí o irmão pode fazer os comentários. Depois, mais 2 minutinhos, a gente chama um intervalo, tá bom? Vamos lá. Sobre a questão aqui da igreja passar pela grande tribulação, reverendo, permita aqui fazer algumas considerações. Claro, por favor. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que a igreja, ou seja, nós não fomos predestinados para a ira. E a grande tribulação é o período da manifestação da ira de Deus. Tá? Inclusive, sobre o Armagedon, diz o texto, é bem claro lá, trata exatamente da manifestação da ira de Deus ali. Depois, se for oportuno, a gente fala sobre isso. Um outro ponto também importante, aí relacionado à questão da... Me fugiu aqui a memória, que eram 2 pontos que eu queria exatamente mencionar. Que o da ira. Passar, tá? E pela segunda chance de salvação. Esse eu já comentei, né? Teria um outro ponto aqui que terminou me fugindo agora. A ressurreição. É a ressurreição, obrigado. A ressurreição, ou seja, uma segunda ressurreição. Nesse contexto também, só para lembrar aqui, tá? Que o próprio Apocalipse diz que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então, se faz parte da primeira, é porque existe uma segunda. E Daniel ali, ele trata da ressurreição do justo e do ímpio, né? Então, são coisas que me parece um pouco distinta uma da outra, né? Mas, como disse o reverendo, o tempo realmente é pouco, seria muita coisa para se falar sobre o assunto. Nem fala. Quer fazer algum comentário antes de ir para o intervalo, Rev? Eu acho que essa questão, ela demanda realmente estudo, né? E na verdade, só o fato, a questão que o pastor... afirmou sobre a questão da grande tribulação, de o cristão não participar. De repente, a gente precisa ver os textos que a gente defende no seu contexto.
Então, se você vê para Mateus 24, ali não tem como você negar que nós não estaremos participando. E até eu já vi algumas justificativas, que antes de chegar o mal, Deus tira o justo. Mas é um texto fora de contexto. Eu entendo que nós poderemos passar, porque nós não somos melhores do que os nossos irmãos da igreja primitiva. Porque senão nós deveríamos usar o texto para eles também. Ou somos melhores? Eles sofreram, foram perseguidos. O próprio texto lá de Apocalipse fala dos irmãos que foram decapitados, mortos por amor a Cristo e que estão reinando com Cristo no céu. Então, nesse período, eu acredito, sim, que nós vamos passar, até alguns brincam, né? Melhor morrer antes de chegar esse momento, que vai ser um momento de grande dor, de grande tribulação e, inclusive, com a própria questão da apostasia, né? Do engano da fé. Então, eu acredito que Deus vai nos dar condições de perseverar mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à angústia, porque durante todo o ciclo da história da igreja, isso aconteceu. Por que conosco seria diferente? É a pergunta que eu deixo. Por que seria diferente? Sim. Não vai dar tempo de responder a pergunta, viu, pastor Edmar? Eu sei que ele lançou aí, mas não vai dar tempo, porque eu vou precisar chamar o intervalo. E o próximo bloco, ele é bem mais curtinho. Mas os meus convidados ainda vão ter tempo de considerações finais, tá bom? E, principalmente, reforçar para você uma aplicação. Poxa, quando a gente fala de assuntos escatológicos, assim, parece algo tão distante, tão longe. Poxa, mas isso daí vai acontecer... Tem uma interferência direta e prática na nossa caminhada cristã e é exatamente isso que eu vou pedir para eles reforçarem com vocês no próximo bloco, tá bom? Por isso, fica ligadinho aí, tá bom? Antes do intervalo, eu vou deixar aqui o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, uma instituição, uma escola parceira aqui do Vejam Só. Então, se você tem interesse em estudar teologia, quer se aprofundar, quer se capacitar no conhecimento aí das Escrituras Sagradas, procure pela Grade, tá bom? É uma indicação do Vejam Só para você. Código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da Grade. É o telefone da Secretaria-Geral, você pode ligar lá. E esse número também é o WhatsApp, tá bom? Você pode mandar mensagem lá, que eles vão te atender e tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato e modelo que a Grade oferece para você poder estudar, tá bom? Além disso, vou deixar aqui as redes sociais e o site da HIT. De repente você procura aí, ou então está cansado de assistir, de acompanhar as mesmas coisas na televisão, vem para a HIT. Tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo e a nossa programação. Tem muita coisa legal, tá bom? Aqui você encontra um material pensado e preparado para você e para sua família, tá bom? Para você poder assistir com tranquilidade. Não conhece, quer saber um pouquinho mais? Todas as informações estão aqui. É só você acessar, que eu tenho certeza que você vai curtir e não vai largar mais, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Como eu adiantei, esse bloco ele é mais curtinho, mas ainda vai dar tempo dos meus convidados, o pastor Edmar Ribeiro e também o reverendo Gilberto Pires de Moraes, eles fazerem as considerações finais e uma aplicação para você diante da conversa que a gente teve e da troca de ideias aqui do primeiro bloco, falando um pouquinho sobre esse conceito do Armagedon, tá bom? Que está lá descrito em Apocalipse. E a nossa pergunta aqui foi quando e como isso acontecerá. Você que nos acompanhou aí, o primeiro bloco foi de muito aprendizado. Tenho certeza que você curtiu. Nesse bloco, considerações finais e uma aplicação, tá bom? Fica ligadinho aí, porque eu já vou devolver a palavra para eles. Mas antes, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e manda a sua foto participando aqui do Vejam Só. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no programa vai concorrer a um brinde, tá bom? Um presente do Vejam Só, tá certo? Aliás, antes de eu falar como participar, põe aí na tela já o brinde que nós vamos mandar para o nosso telespectador, por favor. Tá aí, ó.
nós vamos enviar para você essa belíssima caneca do programa. Ela tá linda e nós vamos mandar aí na sua casa. Então, mande a sua foto, você aparece aqui e você vai concorrer a este brinde. É um carinho do Vejam Só para você, tá bom? Você pode mandar a foto pelo Instagram ou pelo Facebook. E você nos encontra em ambas as plataformas por Programa Vejam Só, tá bom? Então você vai direto lá nas mensagens e lá na mensagem manda a sua foto. Faz uma selfie assistindo o programa, uma foto simples, básica, não precisa de muita produção não, e manda pra gente. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. A produção vai separar, você vai aparecer aqui no programa e vai concorrer ao nosso presentaço aí, tá bom? Vamos colocar as fotos na tela aí? A primeira delas vem lá do Rio de Janeiro, da cidade de Itaperuna, Rio de Janeiro, estado que nos acompanha demais. E quem aparece aí pra você é a Jucinéia Lessa, nossa telespectadora lá de Itaperuna, Rio de Janeiro. Um grande abraço à nossa audiência lá do Rio de Janeiro, que é uma galera que nos acompanha e participa muito, tá bom? Jucinéia, minha irmã, obrigado pelo carinho, tá bom? Ela fez do jeitinho que eu falei, a selfie, e mandou aqui pra gente, tá bom? A próxima foto vem lá do estado do Amazonas, da capital Manaus. Terra boa demais, que saudade de Manaus. Lá se come muito bem. E quem vai aparecer aí pra você é o Mário César Almeida, nosso telespectador lá de Manaus, acompanhando o Vejam Só, direto lá de Manaus. Mário, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Um grande abraço aí a toda a audiência do Vejam Só aí em Manaus também, tá bom? Terra que se come muito bem e capital nacional do jiu-jitsu também. Muito lutador bom que vem lá de Manaus. Obrigado, Mário, pelo carinho. E encerramos as fotos lá na capital do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. E quem aparece aí é a Lucielma, nossa telespectadora também, olha lá. Fez a selfie e encaminhou para o Vejam Só. Lucielma, minha irmã, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vocês estão concorrendo aí a nossa belíssima caneca. Deus abençoe a vida de vocês que participaram. E você que nos assiste, faça como esses telespectadores. Mande a sua foto e participe aqui do programa. Vai ser muito bacana poder mostrar a sua foto aqui, tá bom? Tô esperando a sua participação, tá certo? Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho, então eu tenho 3 minutos para cada um, tá bom? Considerações finais e uma aplicação. Heavy, eu vou começar esse bloco com o irmão, já que no primeiro bloco o pastor Edmar teve a oportunidade de começar. Então, o irmão começa 3 minutinhos, considerações finais do tema, mas principalmente uma aplicação para o nosso telespectador. O mais importante de tudo que nós conversamos aqui, meu querido e minha querida que nos escuta, que nos vê, é que você esteja preparado para a volta de Jesus. Que você esteja aí guardando o seu óleo, né? Como a parábola das 10 virgens. Que você não durma, que você não cochile, que você busque a plenitude do Espírito Santo, que você busque viver em novidade de vida. Que você tenha convicção do Evangelho na sua vida, para que quando Jesus voltar você esteja pronto. Perguntavam para John Wesley, né? O que você vai fazer, o que você faria se você soubesse que Jesus iria voltar amanhã? Ele disse, eu continuaria fazendo a mesma coisa. Porque ele tinha essa convicção de que o Evangelho era a grande alegria da sua vida. Então é importante que nós estejamos prontos para esse dia. Ele pode acontecer a qualquer momento. Jesus virá como ladrão da noite. Então, diante de tudo que nós conversamos aqui sobre ocasiões, quando será, o mais importante é a sua convicção. Se você não tiver convicção, você pode ser expert em escatologia. Isso não vai mudar nada quanto a esse dia precioso que está se aproximando. Então fica essa palavra aqui de incentivo para que nós falemos de Jesus a tempo e fora de tempo, porque tem muita gente perdida, muita gente precisando ouvir do amor de Deus, e nós cremos que a porta da graça está aí aberta e temos que aproveitar todas as oportunidades para que pessoas sejam salvas e edificadas. É importante vigiar, é importante ficar esperto com a apostasia, que é o abandono da fé. Nunca deixe as Escrituras de lado. A Escritura é a única regra de fé e prática do cristão. E uma vez que nós estivermos firmados nas Escrituras e nas promessas de Deus, nós temos aí essa convicção de que o nosso passaporte está pago. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, que bênção. Obrigado, Rev Gilberto, pelo carinho, pela atenção aqui com o Vejam Só.
Leve o nosso abraço, toda a comunidade lá em Ermelino Matarazzo. Também os contatos, inclusive, da igreja estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? É só você chegar por lá que tá tudo direitinho lá para você. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E um prazer conhecer o pastor Edmar. Obrigado. O Senhor abençoe a sua vida, sua família e ministério. E também o Zeca está mais uma vez junto contigo. Querido. Obrigado, muito bacana recebê-lo. Heavy, obrigado pelo carinho, pela atenção com o programa. Pastor Edmar, 3 minutinhos também para o irmão, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e já que o nosso foco mais foi o Apocalipse, nós encontramos neste mesmo livro escrito que Jesus, com seu sangue, comprou para Deus homens de todas as nações, povos, línguas. Jesus pagou o preço da redenção. Já disse bem aqui o reverendo Gilberto que o mais importante é estar preparado para aquele grande e glorioso dia da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já que esta é a esperança, né, de todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Então, é importante que você conheça a escatologia. Todavia, se só conhecer a escatologia e não estiver esperando a vinda de Jesus, o seu trabalho estará incompleto. É preciso realmente conhecer, independente da questão das linhas que são estudadas, porque isso é para efeito, produz mais um efeito acadêmico. E aqui, talvez a proposta seja um efeito espiritual, um efeito para a eternidade. Né? Vai muito além realmente do efeito acadêmico. Então, é importante que você conheça, que você estude, que você defina de fato a sua fé em Cristo Jesus e continue firme nesta caminhada, sabendo de que aquele que nos chamou, ele é fiel para nos manter nesta caminhada. E ele mesmo diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, amém. Essa deve ser a disposição de cada cristão. Sem dúvida nenhuma, numa aplicação bem prática mesmo, na vida, né, do cristão, e a escatologia tem que fazer essa transformação mesmo no nosso dia a dia, no nosso pensamento, na nossa cosmovisão, como os teólogos gostam de falar, né? Pastor, obrigado pelo carinho, pela atenção com o programa. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Vejam Só. Eu é que agradeço, Zeca. E se me permite, se os nossos telespectadores tiverem interesse em conhecer um pouco mais, né, sobre essa linha que nós abordamos, existe o curso chamado Apocalipse lá no Instagram. Podem encontrar lá o curso Apocalipse. Boa, tá aí também a indicação e a referência. Aliás, nós vamos deixar os contatos do pastor Edmar lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá, se você tiver dúvidas, pode contactá-lo também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão. Leve o nosso abraço a toda a comunidade da Assembleia de Deus lá do Ministério Ipiranga. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Muito bacana. Foi um prazer também conhecer o pastor Gilberto. Deus abençoe. Boa, boa. Vamos colocar aí na tela o resultado da nossa enquete antes da gente encerrar a edição de hoje. E nós perguntamos para você, né, como você interpreta as descrições bíblicas sobre o Armagedon. Para surpresa de 0% da nossa audiência, a maioria escolheu a opção A. 67% escolheram a opção, né, um evento literal e catastrófico. 19% escolheram a opção de uma metáfora, né, uma interpretação mais simbólica dos conflitos, né, espirituais. E 14% ficaram com a opção Eber Cocarelli, aquela que eu não sei, tá bom? Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho aí da sua audiência. É sempre muito, muito, muito legal poder dividir esses momentos com você. Pena que é rápido, né? Pena que passa muito rápido. Mas a nossa ideia aqui é que o Vejam Só, seja só o start, o início. E que você, na sua casa, se interesse pelos assuntos, busque conhecimento, busque aprofundamento. A gente tem certeza aqui que, através da iluminação do Espírito Santo, você será capacitado para alcançar essas respostas também ao se debruçar diante do texto bíblico. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Um forte abraço e até lá!